Olá, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus por esta oportunidade que temos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, louvado seja Deus. Seja bem-vindo, vem comigo, vem comigo. Hoje, domingo, dia do Senhor, a nossa escola bíblica dominical chegando até na sua casa. Que bom encontrá-lo, encontrá-la. Que bom nós estarmos juntos nesta manhã para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, para celebrar a glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nesta oportunidade. Eu quero chamar a sua atenção, querido, com muito carinho. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós estamos com a nossa escola bíblica dominical chegando na sua casa. Nós queremos informar aos irmãos da igreja, os irmãos nossos da igreja Jardim das Oliveiras, a nossa congregação Nova Jerusalém, que a partir do mês de outubro haverá uma mudança aqui no nosso canal, mas é importante que você também saiba. Olha só, no dia 4 de outubro, a partir do próximo domingo, nós teremos 2 cultos em nossa igreja. 2 cultos. Nós teremos um culto às 9 horas da manhã, seremos um culto de louvor e adoração às 9 da manhã e também um culto de louvor e adoração às 19 horas. Durante a semana, você que é membro da igreja receberá um link para você fazer a sua inscrição, se cadastrar, fazer a sua inscrição, para você participar ou da escola bíblica dominical às 9 horas, na verdade não é escola bíblica, é culto. O mesmo culto que teremos às 19 horas, teremos, portanto, às 9 horas da manhã. Combinado? A partir de domingo que vem, nós estaremos com um culto às 9 e um culto às 19 horas. Os membros da igreja deverão se inscrever no link onde você vai participar, para a gente ter aí acesso às pessoas que virão ao culto, para a gente se organizar melhor, para te receber com maior carinho, com todas as medidas necessárias, para que você se sinta bem e possa cultuar a Deus de manhã. No próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, 2 ceias. No o culto vespertino às 9 horas da manhã, o culto matutino às 9 horas da manhã e o culto vespertino, portanto, às 19 horas. Combinado? Outro recado, rapidinho. Dia 7 de outubro, muita novidade no nosso canal. Dia 7 de outubro, quinta-feira, nós vamos começar aqui neste canal, no canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Por isso que é muito importante você se inscrever nesse canal, ser membro deste canal, se você não é ainda, adicionar o sininho lá, o seu like ou dislike, você fica à vontade. E também compartilhar, porque no dia 7 de outubro, às 19 horas, nós vamos ter um estudo bíblico às quintas-feiras aqui neste canal. Na verdade, é o estudo da Palavra de Deus às quintas-feiras. 19 horas, rapidinho, de 19 às 19h45, mais ou menos, meia hora, no máximo meia hora, vamos pensar comigo aqui. 30 minutos de palavra para você. Combinado? Para você e a sua família voltar novamente a ter um estudo bíblico na sua casa durante a semana. No próximo domingo também, já disse, teremos ceia, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Combinado? Por favor, isso é muito importante a sua participação. Vamos ao que me interessa então? A equipe de louvor está com a palavra para nos trazer um louvor abençoado, um louvor não para nós, não para o nosso agrado, porque o culto não é para nós, o culto é do Senhor. Que Deus te abençoe. Tá bom, querido? Obrigado por você estar aqui. Fique conosco. A equipe de louvor, logo após uma palavra para o nosso coração. Espírito se alegra em Deus. pois com poder tem feito
Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito nossa vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito nossa vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Ok, que bom, a equipe de louvor da igreja já voltando aí ao novo normal, muitos integrantes que não estavam conosco participando, nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos, dessas irmãs, e a equipe de louvor, que bom, olha, logo mais à noite nós teremos às 19 horas o culto aqui, na igreja, não no canal, mas na igreja, na rua Padre Anchieta, 343. Já buscou sua Bíblia? Escola Dominical, estudo da Palavra de Deus? Pegue sua Bíblia lá, queridão. Isso mesmo, pegue sua Bíblia. Nós vamos ler o texto da Palavra de Deus. No capítulo 5, nós começamos, portanto, uma série de sermões. Aqui, portanto, no canal, uma série de sermões sobre o tema Lições do Alto. E nós vamos caminhar por aqui, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Vai aparecer aqui a leitura da palavra de Deus no texto aí para você ver no vídeo, combinado? Nos diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Pai, obrigado por esta escola bíblica dominical desta manhã, que o Senhor agrega a nós a oportunidade de podermos participar desta escola, ó Deus, a melhor escola do mundo. E aqui tiramos, ó Deus, esse tempo. Hoje, domingo, não é para nós esse dia, mas esse dia é para a glória do Senhor. Esse dia é para o louvor da Tua glória. Por isso, Pai, esteja visitando este irmão, esta irmã, visita esta casa, visita este lar, visita esta família, visita aquele que está acamado agora nos leitos de dores, ó Deus, dos leitos, quem sabe dos leitos dos hospitais, clamando, Deus, chorando de dor, de angústia, de sofrimento. Visita, Pai, esta irmã, este irmão, visita esta casa, esse lar que está com problema, esse lar que está desestruturado, esse lar que a crise conjugal afetou, esta família, este irmão, esta irmã que está passando por lutas, ó Deus. Nós te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, seu refrigério, seu bálsamo, ser a cura, ser a salvação para esta família, ser a paz para esta família. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta. Eu disse que no domingo passado nós começamos uma série de mensagens com o título Lições do Alto, extraídas do chamado Sermão do Monte do Senhor.
E portanto nós vimos no domingo passado a primeira bem-aventurança, o verso 3, bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí vimos também, eu defini para você e para nós, o que é pobreza de espírito, só para você refrescar a sua memória, mas o vídeo você pode procurar aqui para você assistir a primeira bem-aventurança, nós falamos aqui no domingo passado. Pobreza de espírito, eu disse, que é o reconhecimento pessoal da sua falência espiritual. É quando você tem um reconhecimento da sua pecaminosidade. É quando você reconhece que você não é nada e que você precisa da graça de Deus. E obviamente, esvaziando-nos de nosso senso de justiça própria, autoestima moral e vanglória pessoal, achar que você tem algum mérito diante de Deus. Eu disse que é a confissão consciente da própria indignidade. Lembra que eu disse daquele publicano que subiu ao monte? Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, ó pecador. Tem misericórdia de mim. E aqui então, nós temos no verso 4, chegamos agora a uma consideração da segunda bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque, perdão, bem-aventurados, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A frase usada pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, parece um paradoxo. Parece um paradoxo. São felizes os que choram? É mais que feliz aquele que está chorando? O choro, geralmente, ele está associado à alegria, quando nós temos uma conquista na vida. A verdade é que, em geral, evitamos chorar, principalmente os homens, por causa daquilo que nós chamamos de machismo, porque os homens acham que não podem chorar. É vergonhoso chorar. Engano seu. As Escrituras dão valor ao choro. Deus nos deu essa condição como seres humanos. O choro, meu querido, pode ser uma terapia, e eu estou falando agora como psicólogo. O choro pode ser uma terapia para o corpo e também para a nossa alma. Necessitamos dele, carecemos dele. Sabe por quê? Porque ele alivia a angústia. O choro, ele libera muitas das nossas tensões. Em outras palavras, ele é a válvula de escape nas horas da angústia, das horas de angústia e também de tristeza da alma. É claro que nós estamos falando aqui de um choro sincero, e não daquele choro que é envolvido de hipocrisia, as chamadas lágrimas de crocodilo. Não. O choro pode estar ligado aos homens e também às mulheres, abandonados pelos companheiros. A experiência de um pai corroído pela angústia e depressão causadas pela morte de um filho. E também há pessoas que, consideradas velhas pelo mercado de trabalho, perderam o emprego, o negócio, as suas economias. Quem é que nunca chorou diante de uma situação dessa? Só que no texto de Mateus, Jesus nos fala de um motivo específico do choro, que faz parte daqueles que têm as qualidades espirituais do cidadão do reino de Deus. Porque ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas se você voltar ao verso 3, o verso 3, ele diz que porque deles é o reino dos céus. Então, quando olhamos para as bem-aventuranças, entendemos que chorar está intimamente ligado ao verso 3, a pobreza de espírito.
ou os humildes de espírito. Na verdade, é uma decorrência aqui de ser pobre de espírito. A tradução original aqui do grego para a palavra choro, em Mateus do capítulo 5, versículo 4, tem a ver com lamento, tem a ver com aflição, meu amado e querido irmão e amigo. E no sentido bem espiritual, no texto, alude à tristeza pelo processo do pecado na vida humana. Alude aqui aos momentos de perseguição que os cristãos passavam naquele tempo. Por isso Jesus usa a palavra consolo para os membros do reino de Deus. Segundo ele, eles serão consolados através do perdão dos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Eles serão consolados quando passarem pelo processo de sofrimento, por causa da prática da justiça, e também serão consolados dos processos de perdas, saudades e até dores da alma. Então, querido, qual é o motivo do seu choro? Pelo que você está chorando hoje? Você chora pelo pecado cometido? Você chora por causa da injustiça no mundo? Você chora por causa de uma espiritualidade fraca? Você chora pela distância dos preceitos de Deus? Aqui estão algumas razões pelas quais as pessoas que têm o reino de Deus no coração choram. Alguns choram de tristeza pelos pecados cometidos diante de um Deus tão santo, tão puro. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nesta manhã. A grande verdade é que hoje há falta desse tipo de choro espiritual no seio da igreja. Há falta. A superficialidade tomou conta do nosso coração de tal maneira que não lamentamos mais como Esdras e Jeremias lamentaram na presença de Deus. Qual foi o dia que você e que eu e que nós choramos pelos nossos atos, pelos nossos pecados? Qual foi o dia que nós choramos, nos derramamos diante de Deus, lamentando algo de errado que pisamos na bola diante de Deus? Há um comentarista reformado, Dr. Martin Lloyd-Jones. Ele escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, e no livro ele nos chama atenção para isso, dizendo que tanto o nosso senso de pecado quanto a compreensão exata da doutrina do pecado serão defeituosos. Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, a falta de convicção profunda de que quando entristecemos Deus com o pecado, invadiu a igreja atual. A falta de convicção. A falta de convicção, senso de parar e falar assim: meu Deus, eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o meu Deus. É exatamente na questão do choro espiritual por causa dos nossos pecados que a relativização entra e a superficialidade reina no seio da igreja. Isso é sério. O pobre de espírito é aquele que está disposto a reconhecer a sua falência moral para depender da justiça e retidão que só Deus pode proporcionar por meio de sua vida. Somente Deus pode nos proporcionar.
Ao tomar consciência de sua falência moral, o que se espera é que a pessoa chore pela sua condição de pecadora, falha diante de Deus. Veja o choro de Paulo, escrevendo o capítulo 7 de Romanos. Ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando do pecado. Vejam o choro de Jó. Em Jó, no capítulo 10, dos versículos 19, 20 a 21, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Veja o choro profundo do profeta Jeremias. Lá em Jeremias, no capítulo 10, versículo 24, quando ele disse: castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. E se você olhar ainda, eu gostaria de chamar a sua atenção, se você caminhasse comigo para o livro de Jeremias, mas na verdade é o livro de Lamentações, o livro que ele escreveu. Se você puder abrir, querido, a sua Bíblia, Lamentações de Jeremias, olha o que diz o capítulo 1 e o versículo 2. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem o console entre todos os que amavam, todos os seus amigos precederam, perfidamente contra ela tornaram-se os seus inimigos. Ele está falando da cidade de Jerusalém que foi destruída por causa do pecado. Olha o capítulo 2, verso 11. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade, quando ele viu a cidade em catástrofe, no caos. Olha o que diz o capítulo 3, versículos 54 e também o 55. As águas correram sobre a minha cabeça, então disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Verso de número 55, 54 e 55. Irmãos, deixa eu chamar a sua atenção aqui. Há cristãos que são incapazes de chorar, de lamentar pelos seus pecados, pelo seu estado deplorável, pela sua situação espiritual, pela sua frieza, pelo seu estado de ser. É a realidade daqueles arrogantes descritos no Salmo 73. Se você vê o Salmo 73, se você vê o salmista no Salmo 73, Asaf, quando ele fala a esse respeito, se você abrir comigo, por favor, Salmo 73, Salmo de Asaf, antes dele entender, porque ele está com tanta inveja dos ímpios, só que depois ele reconhece e fala assim: meu Deus, estou errado. Olha o que diz os versículos 3 a 8. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que o envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. É a situação. Jeremias, no texto que nós lemos em Lamentações, é um modelo também de alguém que chora pelos seus pecados e pelo pecado do seu povo.
Ele entende, o profeta Jeremias, ele entende aqui no livro de Lamentações que eu citei anteriormente, ele entende que é preciso lamentar a ruína espiritual do seu povo. Então, ele chora. E verdadeiramente é um pobre de espírito diante de Deus. Thomas Cranmer não exagerou quando um culto comemorado a ceia do Senhor em 1662, nos diz a história que está lá escrito assim, entre aspas, é dele: reconheçamos e lamentemos nossos pecados e maldades. Ele estava em pranto diante da ceia. Esdras não errou quando orava fazendo confissão e chorando prostrado diante da casa de Deus. Sejamos francos. Sejamos francos. Parece que hoje, irmãos e irmãs e meu amigo, não existe tristeza suficiente por causa do pecado entre nós. Que pena de nós. Deveríamos, meus amados irmãos, experimentar mais tristeza, segundo Deus, no arrependimento cristão, conforme Paulo escreveu a sua segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. Quando nós olhamos para a história da igreja, os grandes luminares da história da igreja aprenderam a chorar. Homens de calibre de Calvino, Whitefield, Wesley, Agostinho, David Brainerd, tais pessoas que choram, meus amados irmãos, e lamentam a sua própria maldade, serão consoladas pelo único consolo que pode aliviar o seu desespero. Sabe qual é? É o perdão da graça de Deus que pode trazer alívio para a sua alma. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele chorou pelos pecados de outros, pelas amargas consequências que trariam no juízo e na morte, e também pela cidade impenitente que não o receberia. Irmãos, amados, minhas irmãs, nós também deveríamos chorar mais pela maldade do mundo, como os homens piedosos dos tempos bíblicos. Como diz o salmista, rios de lágrimas, rios de águas correm dos meus olhos porque não guardo a tua lei. Está lá no Salmo de número 119, no verso de número 136. Aprendamos a chorar os nossos pecados diante de Deus, porque o consolo dele vem, meu irmão, vem, minha irmã, quando experimentamos a convicção real dos nossos pecados. Alguns choram de alegria pelos pecados perdoados. O apóstolo Paulo também chorou pelos seus pecados perdoados. Ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação. Está em riso. Para os que estão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos no capítulo 7, versículo 25, e também no capítulo 8 de Romanos, no verso 1. Veja como Jesus intercede por nós para trazer alegria pelo perdão diante dele. Olha, por favor, nós vemos lá na primeira epístola de João, se você abri-la, por gentileza, abra comigo se você puder, nós estamos no estudo, primeira epístola de João, no capítulo 1. Primeira epístola de João, lá no finalzinho, do capítulo 1, do capítulo 2, verso 1. Olha o que diz o Senhor Deus através de João: filhinhos meus, é João chamando a igreja, os irmãos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Bendito seja o nome do Senhor. É bem interessante, irmãos, que a tristeza do pecado, numa perspectiva bíblica, se torna uma alegria graciosa.
Porque o pecado não pode ser algo notório, não pode ser um hábito, o pecado não pode ser um costume, o pecado não pode ser algo que faz parte da nossa vida. Mas na vida cristã, o pecado tem que ser um deslize, um acidente de percurso. Deslize. E este aqui é o estágio da bênção espiritual. O choro que gera alegria profunda é quando a confissão da nossa parte diante do Senhor pelo erro que cometemos, de sangrar a alma, sentirmos vergonha de termos pecado contra um Deus tão santo, tão santo. Não é ter vergonha das pessoas, porque não tem ninguém melhor que ninguém na face da terra, mas termos vergonha de Deus e chorarmos pelos nossos pecados. Quando choramos também pela morte física e a separação que ela traz, podemos ser consolados porque Jesus venceu a morte e também o túmulo. Meu querido, meu amado irmão, meu amigo, minha irmã, a palavra de Jesus é forte demais para o nosso coração. É forte demais para o nosso coração. Quando choramos por algo sincero e honesto, Ele vem nos consolar e Ele vem nos fortalecer. Quando choramos por algo sincero e honesto, Deus nos derrama da sua graça e nos abençoa com a sua bondosa mão do cuidado e alívio. Bendito seja o nome do Senhor. Aprendamos que a alegria da alma só vem depois do choro por causa dos pecados que entristece o coração de Deus. Os nossos pecados, ouça isso, meu querido, aprenda isso para nós. Os nossos pecados entristecem o coração de Deus. De Deus. Qual foi a última vez que nos derramamos diante de Deus, com vergonha das nossas fraquezas, das nossas mazelas, da nossa frieza espiritual, dos nossos pecados que entristece o coração daquele que tem nos dado mais que merecemos, que tem nos amado, que nos amou tanto, que foi capaz de dar o Filho dele por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, que seja essa a nossa oração nesta manhã, nessa escola bíblica dominical, aqui na palavra de Deus, palavra de Jesus, nas chamadas bem-aventuranças que o Senhor Jesus deixou no seu Sermão do Monte, que começa com o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, mas aqui ele está dizendo no verso de número 4, bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, pelas suas ruínas, pelos seus fracassos, por aquilo que você desagrada a Deus, entristece a Deus, porque se você fizer isso, você vai ser consolado por Ele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa oração nesta manhã, meu querido, deve ser esta aqui. Ó Deus, dá-nos um espírito quebrantado diante do nosso pecado. Dá-nos. Não nos deixa pecar com prazer, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixa pecar pelo prazer. Porque, irmãos, o pecado é algo tão básico na nossa vida, que ele vai criando crosta no nosso ser, e de repente você já está tomado pelo pecado, que você já peca com muita facilidade, você já não se importa mais, acha normal, está dentro da normalidade, todos erram, todos pecam. Não, irmãos, não. Bendito seja o nome do Senhor. Os nossos pecados, eles de fato entristecem o coração do nosso Pai, porque nós erramos o alvo, erramos o caminho. Não é aquilo que Ele traçou para a minha vida, não é aquilo que Ele traçou para a sua vida, meu querido irmão e amigo. Talvez seja a hora de nós abandonarmos aquele pecado que
que já está criado um hábito dentro de nós há tantos anos. Quem sabe nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, você está sendo tocado por algo que você precisa fazer na sua vida, que está aí corroendo como um câncer no seu coração, na sua alma, há longos anos. E você precisa desprender dele, você precisa confessá-lo, e você precisa se arrepender desses pecados, e você precisa ter um acerto com Deus, dar meia volta e voltar para Deus. Volte para Deus nesta manhã. Se arrependa dos seus pecados. Abandone os seus pecados. O pecado não pode fazer mais parte da nossa vida, ainda que somos pecadores, mas ele tem que ser um acidente. Eu não posso pregar mais, eu não posso pecar mais por prazer. Preste atenção nessa palavra, que é para o seu coração e para o meu coração. Qual foi a última vez que nós nos derramamos diante do Senhor, que nós nos prostramos em oração, em choro, lamentando, chorando, quebrantado diante de Deus? Qual foi a última vez, querido? Qual foi a última vez? Ó Deus, quebranta o nosso coração nesta manhã. Ó Deus, se o pecado tem sido algo tão real na nossa vida, se o pecado tem sido uma atitude nossa, um hábito nosso, prazer nosso, Deus tem misericórdia de nós. Deus, tira essa sequidão do meio da tua igreja. Tira do nosso meio, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a sequidão, todo o processo de engessamento da nossa alma. Deus, nós queremos ser quebrantados pelo Senhor. Nós queremos chorar diante do Senhor pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas nossas mazelas, por aquilo que nós pecamos contra o Senhor. Meu Deus, não nos deixa pecar com facilidade, mas, ó Pai, perturba a nossa alma. Não nos deixe sentir bem, paz do nosso coração enquanto não tivermos um acerto com o Senhor, enquanto não confessarmos os nossos pecados ao Senhor, enquanto não abandonarmos os nossos pecados, enquanto não voltarmos da direção do Senhor, enquanto não dermos a meia volta ao Deus desse curso de olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus tem misericórdia de nós, Pai. Por favor, não nos deixe pecar com facilidade, Pai. Mas livra-nos. Por favor, Deus. Coloca sentimentos no nosso coração, de saber que quando nós pecamos, nós entristecemos ao Senhor, Pai. E nós não queremos entristecer o Teu coração, Pai. Ajuda-nos. Porque a Tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Os que choram, Pai, se arrependendo, os que choram porque erraram com o Senhor, os que choram porque, ó Deus, pecaram contra o Senhor. Tenha misericórdia, ajuda-nos. É a nossa oração, Pai, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, hoje, para sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus nos ajude. De fato, é isto aqui que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O verso 4 tem ligação com o verso 3, os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem a sua falência espiritual. Aqueles que reconhecem que são pecadores e que pecaram diante do Senhor e querem mudar de vida. Muda de vida nesta manhã, em nome de Jesus. Deus está falando com você e Deus está falando comigo. Se tiver hábito na nossa vida, se tiver pecado escondido na nossa vida, que Deus quer revelar e que Deus quer nos curar, deixa Deus fazer isso com o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos no templo da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na rua Padre Anchieta, 343, prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor. Você é o nosso convidado especial. Será uma honra receber vocês. Quer saber mais detalhes sobre a questão dos avisos? Lá no início do vídeo tem aí uma palavra sobre
como vai ser os cultos agora para frente aqui na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. E não se esqueçam, dia 4 de outubro nós teremos a Ceia do Senhor. Lembra disso? 4 de outubro, a Ceia do Senhor. E também nós teremos no dia 4 de outubro 2 cultos, um às 9 e outras 19 horas. E no dia 7 de outubro nós teremos, portanto, numa quinta-feira, um estudo da Palavra de Deus aqui neste canal. E você é o meu convidado, o nosso convidado, para você curtir esse canal, para você divulgar esse canal, para que esse canal continue sendo bênção na minha vida e na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom domingo, bom descanso, bom almoço. Deus te abençoe muito. Continue se cuidando. O vírus não acabou. Não temos vacina ainda. Por isso, a nossa responsabilidade é nossa. Se cuide. Por favor, quero te ver com saúde aqui, em nome de Jesus. Um grande abraço, até domingo. Fui!